Amem, porém, os seus inimigos. Lucas, capítulo 6, verso 35. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. O que Jesus ensinou no Sermão do Monte sobre amar os inimigos talvez seja aquilo que há de mais singular e mais sem precedentes nos ensinos éticos no mundo antigo. Falar sobre o amor pelo inimigo é um princípio impressionante, mas viver com base nesse amor é algo muito difícil. Mesmo assim, para Jesus, falar de amar o inimigo não é falar de um ideal romântico, mas é falar da dura realidade do seu credo. Em primeiro lugar, nós devemos ter inimigos para poder praticar o amor pelo inimigo. E para que a gente tenha esses inimigos, nós precisamos da lembrança de termos sido prejudicados por alguém. E muito provavelmente você foi assim como eu. Apenas em virtude das feridas e das lembranças, o amor pelo inimigo de que fala o credo de Jesus consegue ser colocado em prática. Miroslav Volf, um cristão iugoslavo, teólogo da Universidade de Yale e com vários livros publicados aqui no Brasil também, resistiu ao serviço militar obrigatório do seu país. Ele foi provado, perseguido e mentalmente torturado por causa da sua fé. Ele relata essa experiência terrível no livro publicado no Brasil pela editora Mundo Cristão, com o título O Fim da Memória, interrompendo o ciclo destrutivo das lembranças dolorosas. Muitos também precisam fazer a pergunta ainda em formação com a qual ele tem vivido. E a pergunta é: de que forma alguém que ama, ou seja, alguém que vive com base no credo de Jesus, deveria se lembrar do ofensor e da ofensa? Amar o inimigo costuma começar na mente e na memória. Talvez seja fácil para a gente determinar e atribuir a condição de inimigo apenas para pessoas extraordinariamente terríveis, pessoas que estão no ideário popular de algo que é atroz. Por exemplo, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, Adolf Hitler, Joseph Stalin. Essas pessoas nós não temos contato nenhum, nós não temos que conviver, elas não fizeram mal diretamente a nós e nós nunca as encontraremos. Então, imaginá-las como inimigo é um caminho fácil. Esse lugar dessas atrocidades é ocupado no mundo de Jesus pelo Império Romano. Mas o inimigo que Jesus tinha em mente quando falou sobre amar os inimigos não são os tiranos inatingíveis que sentam em tronos de ferros em países distantes. O inimigo, o nosso inimigo, é quem nos ofendeu. O amor pelo inimigo procura curar essas feridas. Amar o inimigo é a única forma de interromper o ciclo da violência, realizar a justiça e então seguir em frente. O amor pelo inimigo, estimulado pelo credo de Jesus, é a única maneira de criar a realidade do reino na terra. Amar o inimigo começa na mente e na memória, e se trata de uma lembrança difícil de percorrer. Nos lembrar de que nós fomos feridos é um ato que apresenta duas opções. Nós podemos optar por remoer as lembranças da ofensa e apreciar um banquete de condenação, um banquete que nunca satisfaz. E podemos optar por insistir em remoer a condenação. Infelizmente, se agirmos assim, permitiremos que o ofensor nos restrinja e imponha limites. Ou, pela graça de Deus, podemos deixar que a cruz de Jesus Cristo, na qual o inocente foi mortalmente ferido,
mas apesar de tudo ofereceu graça por meio dessa ferida mortal, imponhamos limites tanto a nós quanto ao relacionamento que temos com os que nos feriram. Primeiro, oferecemos as feridas, e quem nos feriu a cruz ao condenarmos a ofensa. O amor pelo inimigo não libera negligentemente o ofensor ou a ofensa, mas condena o erro. Pela graça de Deus, o amor pelo inimigo relembra, então, não apenas da ofensa e da ferida, mas também de que Deus absorveu todas as feridas a fim de transformá-las em graça. Quando contemplamos a misericordiosa reviravolta que Deus realizou, buscamos a graça da reconciliação ao nos lembrarmos de que Deus nos amou e perdoou apesar de nossa própria transgressão. Nessa obra divina, transformamos a lembrança das ofensas em esperança de graça e oferecemos tal graça àqueles que nos prejudicaram. Ao ofertar a graça que genuinamente admite a ofensa, liberamos o divino ciclo de graça ao próximo. Nós precisamos de uma memória moldada pela cruz para praticar o amor pelo inimigo presente no credo de Jesus. Na cruz, Deus não apenas nos perdoou, mas também estabeleceu o ciclo de amor pelo inimigo. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Como Miroslav Volf manifesta na própria experiência que ele viveu, a lembrança da paixão me incita a colocar a lembrança da ofensa sofrida a serviço da reconciliação. Para nós, o que é difícil de admitir sobre o inimigo é que no rosto dele vemos um ícone de Deus, alguém criado à imagem do Senhor. Portanto, vemos a face de Cristo, que é o perfeito ícone de Deus. Em vez de reduzirmos a outra pessoa ao tamanho de nosso vilão pessoal, nós precisamos dos olhos de Cristo para enxergar na outra pessoa, apesar das ofensas que causou, alguém a quem ama, alguém por quem Cristo morreu e alguém com quem caminhamos nessa vida. É duro ver um agressor, um opressor ou um criminoso como imagem de Deus, mas é dessa forma que o credo de Jesus se completa, nos chamando para demonstrar o amor pelo inimigo. Nenhuma pessoa é um demônio ou monstro. De algum modo, o amor pelo inimigo descobre um jeito de admitir que o ofensor tanto é uma imagem de Deus, um ícone de Deus, quanto alguém que devemos aceitar à mesa das imagens, à mesa dos ícones, porque Deus criou ele. Por mais que essa seja uma imagem rachada, uma imagem com problemas, sem dúvida, uma imagem com arranhões, mas ainda é uma imagem. Isso não significa que nós apagamos as ofensas ou as deixamos para lá até serem vistas como são. Contudo, isso quer dizer que somos chamados como profissionais do credo de Jesus para aceitar a humanidade do inimigo. Não podemos deixar que a maldade com a qual nos atingiram nos torne maldosos ou nos faça enxergar o outro como maldoso. Os mestres da lei diziam a respeito de Jesus: este homem recebe pecadores e come com eles. Que tal participarmos da mesa de Jesus e se sentar com os pecadores? Conforme de Jesus em seu grande sermão, abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Se as nossas lembranças precisam ser moldadas pela cruz, nossas orações e bênçãos também necessitam. É preciso coragem na fé, a fé do tipo de Deus que perdoa na cruz, para erguer um clamor por aqueles que nos feriram. É preciso de fé para estender a eles as bênçãos e misericórdias de Deus. Talvez a oração mais notável que podemos fazer pelas pessoas que nos prejudicaram seja simplesmente a seguinte: Senhor, trabalha nessa ou naquela pessoa para transformá-la na pessoa que o Senhor quer que ela seja. Talvez nós não possamos ir além disso. Isso é tudo que conseguimos. O Papa João Paulo II estendeu o perdão ao homem que o baleou, Mehmet Ali Agca. Miroslav Volf mentalmente perdoou o capitão que o torturou também. Ambos fizeram isso ao se lembrarem da cruz e aceitar a humanidade do ofensor, estendendo a graça por meio da oração e da misericórdia pelo próximo. Pai, perdoa-lhes. Lucas, capítulo 23, verso 34.
A nossa convocação de hoje é para amarmos até mesmo os nossos inimigos. Como isso não é simples e nós precisamos ter muito cuidado quando tratamos desse assunto, especialmente com pessoas de vítimas de violências absolutamente atrozes como nós convivemos no mundo de hoje, como sempre foi e hoje não é diferente, mas hoje temos muito mais consciência sobre isso. Eu quero sugerir algumas literaturas. A primeira é Incondicional, o chamado de Jesus ao perdão radical, do pastor Brian Zahnd. A editora é Vida. Tem outros livros, esse é o que eu indico de melhor, mas há também o livro do reverendo Desmond Tutu, Nascidos para o Bem, que ele escreveu com a sua filha. Um terceiro material você pode encontrar sobre o perdão, e tem diversos livros do Maurício Zagari, um autor brasileiro, escrevendo sobre perdão na igreja, perdão no casamento, perdão total, enfim. Esse assunto é um assunto delicado. Por isso, caso você ainda tenha muita dificuldade, seja um assunto muito sensível, talvez essas literaturas te ajudem. Talvez conversar com alguém em quem você confie e seja capacitado para te ouvir também te ajude. Eu espero que Deus te abençoe e nesse dia de hoje você tome um primeiro passo, uma primeira atitude em direção ao perdão ao seu, à sua inimigo ou inimiga.